Olá, a notícia está de volta com Josué Gomes da Silva. Ô Josué, vamos mudar agora para a política, né? O seu pai, ele começou como comerciante, virou empresário e entrou na política só mais tarde, né? Há muita expectativa na política mineira, na política nacional, em relação à opção sua por uma filiação partidária aí em breve. Você pretende aí repetir o caminho do seu pai, entrar na política? O Kennedy, você sabe que, de fato, eu tenho vontade, tenho tido muita conversa. Nós ficamos muito agradecidos pela lembrança do nosso nome, porque, em primeiro lugar, nós atribuímos essa generosidade também a uma homenagem ao meu pai. Ele deixou um legado fantástico também no campo político, e é óbvio que as pessoas se lembram do meu nome graças a ele. Então, a E ao seu trabalho também, tanto no grupo como nas entidades de classe que você está trabalhando, ao seu valor também. A família fica agradecida a essa lembrança. Eu tenho vontade de entrar na política por uma razão. Você sabe que papai sempre nos disse que uma das atividades mais nobres é a política, quando bem exercida, porque ela tem uma capacidade de atingir um número de pessoas que nenhuma empresa, por maior que seja, consegue atingir de forma benéfica, não é? Dentro daquela teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, não é? As necessidades materiais minhas já estão plenamente atendidas. Eu fui um privilegiado, não é? Tive as melhores escolas, pude estudar, não é? Tenho uma empresa que a gente dirige muito bem estruturada, com grandes companheiros. Então, as necessidades materiais estão atingidas. Para atingir um outro patamar de necessidades espirituais, você normalmente quer prestar um serviço. E a política é uma forma legítima de prestar esse serviço. Então, a gente tem conversado, tenho recebido sondagens, convites. São PT e PMDB, né? Os dois partidos. São vários partidos que me fizeram sondagens e convites. Eu digo que eu ainda não me decidi se vou me filiar. O prazo está acabando, é até setembro aí. Você sabe que esse prazo não necessariamente ele é obrigatório para mim, porque eu acho só para quem quer ser candidato, né? Exato. Na próxima eleição. Eu acredito que para fazer política a gente tem que estar filiado a um partido político. É a forma legítima de fazer política. Estar filiado e ser militante de um partido político. Isso não significa que, estando filiado, eu preciso ser candidato a B, C ou D. Então, eu até brinco, não é bem brinco, eu coloco para esses interlocutores que me fazem convites que eu talvez deixe para me filiar em novembro. E eles, outubro, final de outubro, e eles falam o seguinte: Josué, tudo bem, a sua tese é ótima, porque você está dizendo que está vindo para a política para ser um soldado de uma causa. Isso. E você não é candidato a nada. Um projeto de longo prazo. E é um projeto de longo prazo. Não é um projeto procurando legenda para ser candidato a B ou C. Na próxima eleição. Porém, se você é um soldado, você tem que ir para a guerra armado. E se você se filia depois, você pode não ter condição de desempenhar uma missão para a qual você vai ser chamado. Então, que soldado é esse que foi para a guerra sem o equipamento? É um argumento que, de fato, me convenceu. Então, a probabilidade maior, não há decisão. É uma decisão difícil, porque os partidos são muitos, partidos que têm pessoas amigas em todos eles, partidos que a gente respeita, então não é fácil. Eu só tenho uma pré-condição, que é um filtro. Isso eu tenho dito de forma muito clara. Eu vou me filiar a um partido que esteja ligado a este projeto, que é um projeto que se iniciou com o presidente Lula e com meu pai e que tem prosseguimento com a presidenta Dilma. Então, é um projeto de Brasil que eu acredito nele e é um partido da base que eu vou me filiar. Tem a PT e o PMDB, não, Josué? Não são essas duas legendas que você... Tem um conjunto enorme de legendas, não são só esses os partidos da base, né? Aliás, a base do governo, ainda que às vezes ela dê trabalho no Congresso, ela é ampla. Ela é muito grande. Tem uma especulação de que você poderia disputar ou o governo de Minas ou o Senado por Minas Gerais. No PT, o Fernando Pimentel, que é atual ministro da Indústria e do Desenvolvimento, ele deverá ser candidato a governador, aí vem para cá, vem para o PT, Josué precisa ser candidato a senador, ou uma aliança com o PMDB. Te interessa disputar o Senado ou o governo de Minas no ano que vem? De fato,
Eu não tenho tratado de candidatura. De candidatura. O meu objetivo é participar da política em prol de um projeto e defender esse projeto militando em um partido político que defenda este projeto e que tenha ideias parecidas com as minhas. Com relação à candidatura, isso poderá ocorrer, mas não estou, em hipótese alguma, neste momento, cogitando de qualquer candidatura e não estarei me filiando com este pressuposto. Então, não tenho tratado disso. Eu tenho ouvido rumores, mas nunca tratei deste fato. O que eu tenho tratado, sim, é de um projeto e de uma eventual filiação. Não está decidido, eu tenho até o final de setembro. Estou viajando agora, eu presido uma entidade internacional de fabricantes têxteis, que é a ITMF, Federação Internacional de Fabricantes Têxteis. Ela tem um congresso anual que é muito tradicional, que ocorre esse ano na Europa. Então, no início de setembro, eu estarei presidindo esse congresso como presidente da entidade. Só no meu retorno é que, de fato, vou tomar uma decisão a esse respeito. Até o começo de outubro para poder... Me parece que os últimos dias é 12 meses antes das eleições. Isso. Mas, de novo, eu não necessariamente me prendo a esse calendário, porque não há nenhum objetivo necessariamente de candidatura. De curto prazo. Ainda que entendo o argumento, que é muito lúcido, de que, olha, veja bem, se você vai se filiar, se filie agora. Nesse seu projeto de longo prazo na política, tem vontade de disputar a presidência da República um dia, Josué? Veja bem, Kennedy, eu acho que isso é talvez até legítimo para qualquer político. Qualquer político que esteja na política, obviamente, pensa um dia em eventualmente disputar a presidência da República. Agora, só não estou pensando em sair candidato agora para qualquer cargo. Imagina se eu estou pensando lá na frente. Isso é tão distante hoje. Mas pensa em um dia, não disputar? Não, mas isso nem pode, neste momento, nem passa pela cabeça. Não me passa pela cabeça de novo disputar cargo agora, nessa eleição, A, B, C ou D. Imagina a presidência da República, que é um projeto que eventualmente estaria pelo menos a uns 30, 40 anos de distância. Tá nada. Josué, a gente viu essas manifestações aí em junho, julho, tem convocações agora para 7 de setembro. Eu tenho perguntado aos entrevistados, na opinião dele, quais foram as principais razões, né, para desencadear esse processo de manifestação. Qual que é a sua avaliação? O que levou esse povo para a rua, Josué? Eu citei há pouco o Maslow com a teoria da hierarquia das necessidades. Eu acho que é a mesma coisa. As pessoas têm as suas necessidades básicas, graças a Deus, atendidas. Estão bem atendidas? Não, podem melhorar. Mas, basicamente, nós não vimos reivindicação por emprego, reivindicação por salário, que era o comum acontecer. O que mostra que as pessoas têm, basicamente, pelo menos as suas necessidades materiais atendidas, em parte. Não são todas as pessoas, mas estão atendidas. O que as pessoas querem agora é um bem-estar. Elas querem melhor saúde, melhor educação, melhor transporte público, melhor segurança. Eu acho que essas manifestações só me motivaram mais a, eventualmente, me filiar a um partido político, porque foram demonstrações políticas, foram demonstrações de que a sociedade brasileira está amadurecendo. E ela quer uma renovação também, né? A sua cidadania, não é? Aquilo é fantástico, eles não estão negando a política. Eu acho que eles estavam reafirmando a política, estavam exercendo a sua cidadania e reafirmando a política. Tem uma rejeição grande aos partidos tradicionais, né? Mas veja bem, isso eu acho que é um equívoco. Se há essa rejeição, é um equívoco. Nós temos que fortalecer os partidos políticos. Melhorar a política, melhorar os partidos, né? Os partidos políticos são pilares fundamentais da democracia. Então, nós temos que fortalecer os partidos políticos. Eu acho que uma forma de fortalecer os partidos políticos é fortalecer a participação dos filiados em cada decisão dos partidos políticos. Assim, os partidos políticos se legitimam e podem atuar de forma muito melhor. E, sinceramente, eu não vejo aquelas manifestações como negação à política. Pelo contrário, eu acho que elas são uma afirmação. Elas dão força à política. E são legítimos anseios da população, que é a melhoria do bem-estar. Tem um livro muito bom de um ilustre brasileiro, de uma família mineira muito importante, que é o André Lara Rezende, que fala sobre os limites do possível, não é o título do livro, Os Limites do Possível. E ele aborda um tema que é constatado estatisticamente
que até um certo ponto de crescimento da renda nacional, há uma correlação direta entre renda e bem-estar social. A partir de um determinado ponto de crescimento do PIB, da renda nacional, esta correlação perde força. E a correlação que ganha força é a correlação entre maior igualdade e bem-estar. Eu acho que aquilo ali é uma demonstração clara disso. As pessoas atenderam às suas necessidades básicas, a renda nacional cresceu, agora as pessoas querem melhor bem-estar. Para isso, querem diminuir a desigualdade. E aí a saúde e a educação são fundamentais. Querem que a saúde seja igual, seja no hospital privado, seja no hospital público. E nós temos evoluído nessa direção. Falta muito, mas nós temos evoluído nessa direção. Qual que é a sua opinião sobre essa vinda de médicos cubanos para o Brasil, o programa Mais Médicos? Veja bem, eu não sou um especialista no assunto e acho que com diálogo, que é o fundamental na política, tudo se resolve. Acho que precisa ter mais diálogo. Acho que esse diálogo começa a se dar e acho que vão acabar encontrando o caminho. Todos reconhecem qualidade na saúde cubana, não é? Então, os médicos devem ser bem formados. O Brasil fez um programa, deu preferência aos brasileiros antes, 700 cidades, nenhum médico brasileiro se habilitou aí, e os estrangeiros estão topando vir dentro de um acordo de uma organização que é um braço da ONU, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Esse é o argumento do governo. Me parece razoável você levar médico para quem não tem nenhum médico, né? Eu acho que é absolutamente fundamental, né? A pessoa tem que poder ter um médico a quem consultar num momento de necessidade. Às vezes a gente vê alguma reportagem de, por exemplo, naquelas cidades do norte, a pessoa viajando horas num barco, às vezes em condições de segurança precária, para poder ir ter uma consulta, um atendimento básico. Ô Josué, você, na sua opinião, as respostas que a presidente Dilma deu à crise, ela falou de reforma política, tem mais médicos, falou também de coisas na área da educação, de mobilidade. Você acha que a Dilma apontou na direção correta ou não? Você vê que grande parte dos temas reivindicados nas ruas eram muito mais atribuições de governos estaduais, municipais, até mesmo do que do governo federal. Mas ela pagou uma conta alta, né? A atribuição de educação, saúde, segurança, transporte, mobilidade urbana, é de outra esfera. É claro que ela é a mandatária maior do país, então ela assumiu a responsabilidade. Sim. E tomou iniciativas. Mas eu acho que depende de todos os entes federados trabalhando de forma harmônica. Aliás, eu tenho uma proposta, Kennedy, que eu acho que o Brasil precisa discutir de forma profunda. Eu acho que há no Brasil uma necessidade, mais do que de uma reforma tributária, que também é importante, e não me iludo argumentando, querendo dizer que é possível, no momento, diminuir a carga tributária sobre o PIB. Acho que ela poderia acontecer ao longo de um período de 10 anos, mas imediatamente não é possível. Mas eu acho que, além da reforma tributária, o que é fundamental no Brasil é uma reforma fiscal. Eu acho que a reanálise das atribuições e, portanto, também dos recursos para cada uma das entidades federadas é absolutamente fundamental. Até porque eu sou de opinião que o dinheiro... Eu sou de opinião que o dinheiro mais próximo do cidadão, ele pode ser melhor empregado. Está muito concentrado na União, você acha? Acho que houve uma concentração clara ao longo dos últimos anos, né? A União mesmo pode dirigir esses recursos, mas eu acho que a aplicação junto, próximo ao cidadão, eu acho que é fundamental, porque o cidadão vai se sentir, inclusive, como maior participação e, portanto, vai ficar mais feliz, porque aquele que participa, aquele que ajuda a tomar a decisão, ele certamente não vai reclamar, porque ele foi parte do processo. Josué, tem uma discussão no PT, em alguns setores do PT, para um volta Lula, né? O próprio ex-presidente Lula tem dito que não, que a candidata dele à reeleição é a presidente Dilma Rousseff, que vai apoiá-la. Qual que é a sua opinião sobre um eventual volta Lula ou a candidatura da presidente Dilma? Você pretende apoiá-la no ano que vem? Eu apoio, como eu disse. Isso é uma pré-condição básica, inclusive, para uma decisão de filiação partidária. É um partido que esteja apoiando o projeto da presidenta Dilma, que é uma continuação da presidência, presidente Lula e do meu pai. Não é? Esse projeto, eu acho que é um projeto único. Ninguém, eu acho, pode deixar de reconhecer
a grande contribuição que o presidente Lula trouxe para o Brasil. Agora, é natural que a presidenta Dilma, que está completando o seu primeiro mandato, possa almejar a reeleição. Acho que isso é uma decisão pessoal dela e ela tem muito ainda por fazer pelo Brasil e consolidar esse projeto que teve início há 10 anos atrás. Eu acho que esse projeto ele está trazendo melhorias significativas para o Brasil e ele precisa ser consolidado. Josué, a Eliane Cantanhede, que é uma jornalista da Folha de São Paulo, escreveu um livro muito bom sobre o José Alencar, sobre o seu pai. E no livro ela relata que há casos de câncer na família, que vocês se dedicam muito ao incentivo da pesquisa para cura para tratamentos preventivos, né? Como é que tem sido essa atividade na tua vida, na tua família, do teu grupo, esse incentivo à pesquisa? Você sabe que depois que o papai teve o 4º caso de câncer, porque ele teve primeiro um câncer no rim, que foi extirpado o rim direito, um caso de câncer no estômago, também foi tirado uma parte do estômago, cura total. Depois teve um câncer na próstata e finalmente esse sarcoma, todos os 3 primeiros eram carcinomas, o sarcoma que ele lutou com ele por mais 5, 6 anos, né? Até que infelizmente ele nos deixou. Então nós, como vimos uma recorrência muito grande de câncer nele, a pedido dos médicos, nós fizemos uma análise do DNA do papai e, de fato, constatamos que ele tinha uma síndrome semelhante a uma síndrome chamada Li-Fraumeni, que é uma pequena mudança num gene, que é o gene responsável pelo ordenamento do crescimento celular. E essa identificação nos permite, inclusive, em todos os membros da família, termos mais prevenção, sim, ou pelo menos estarmos alertas. Aqueles que possuem esta mesma síndrome, obviamente, têm que estar mais atentos, sim, que aqueles que não possuem. Isso significa, e eu estou contando todo esse caso para dizer que a pesquisa do câncer é fundamental, porque ela vai conseguindo antecipar a doença. Então, esta pesquisa no campo genético é o que tem mais evoluído no câncer. Eu participo do Conselho de Visitantes do ICESP, fui honrado com esse convite, é um hospital do câncer fantástico. Eu tenho tentado colaborar através de outras entidades e câncer, de fato, é um problema que a nossa família convive e conviveu e provavelmente continue convivendo. Mas eu sou otimista, eu acho que um dia nós teremos a cura completa do câncer. Beleza. José, chegamos aqui ao final do programa, tem o Pinga Fogo, eu gostaria que você respondesse em 1, 2 palavrinhas apenas aí. Getúlio Vargas. Um grande brasileiro. Juscelino Kubitschek. Um grande mineiro e um grande brasileiro também, uma pessoa que tinha uma visão de desenvolvimento incomum. Jânio Quadros. O Jânio, acho que ele cometeu erros, principalmente na principal proposta dele, que era a vassoura, né? João Goulart. O João Goulart tem até agora um livro importante, não é, sobre Getúlio e João Goulart, e um filme também, mostra que o João Goulart talvez tenha sido injustiçado. Ditadura militar de 64. Acho que foi pedida por uma parte importante da população. No início trouxe grande desenvolvimento, mas talvez tenha cometido, obviamente, erros ao longo desse processo. José Sarney. Um brasileiro que conseguiu redemocratizar o Brasil de uma forma serena e de uma forma pacífica. Fernando Collor. Fernando Collor era o caçador dos marajás, aquela grande esperança, principalmente de nós jovens, e que depois foi, infelizmente, uma decepção. Itamar Franco. Itamar Franco era um mineiro, não é? Que ele tinha suas características próprias. Nós todos respeitamos ele em Minas, mas ele tinha umas características próprias do Itamar. Fernando Henrique Cardoso. Um brasileiro, um homem sábio, um homem inteligente, que representou muito bem o Brasil e fez um governo, dentro da medida do possível, importante, e deixou para nós a estabilização juntamente com o presidente Itamar. Lula. Um excepcional brasileiro. Eu acho que o Lula é um daqueles homens predestinados, não é? Tendo em vista a origem dele, o que ele conquistou,
E o legado que ele está deixando para o Brasil, o serviço que ele presta ao Brasil é espetacular. Dilma. Dilma é uma brasileira incomum também, dessas servidoras públicas zelosas, que se preocupam com cada detalhe, que tem um espírito de brasilidade e que é cuidadosa no trato da coisa pública. José Alencar. Este eu não posso falar porque seria o que eu posso falar dele. Meu pai, então só isso basta. Seu filme preferido? Meu filme preferido? Boa pergunta. Assisto muito filme, e são tantos. Um diretor de cinema preferido? Fellini. Um ator preferido? Que trabalha às vezes muito com a Glória... O Tony Ramos. Tony Ramos. Tony Ramos. Tony Ramos. Uma atriz? Glória Pires. Uma música A preferida? música da minha terra, do Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro. Como chama essa música? Eu não sei. Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil. Um cantor preferido, Josué? Caetano Veloso. Uma cantora? Gal Costa. Um ídolo? Meu pai. Um livro preferido? Eu acho que é a Bíblia. Uma frase, um pensamento do qual você gosta muito, pode ser um poema, um lema. O importante na vida é poder voltar. Isso foi uma frase que o meu avô disse para o papai quando ele estava deixando a casa dos pais para trabalhar fora, aos 14 anos de idade. E o papai, no início, nem compreendeu bem, compreendeu que era jovem, olha, se der errado, você pode voltar para a casa dos pais, mas ao longo da vida ele compreendeu que era para se comportar em cada lugar que ele passasse com dignidade, para sempre poder voltar e encarar as pessoas de frente. Legal. Bela frase. Josué, Obrigado. Um abraço. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Parabéns aí. Muito obrigado, Ken. Obrigado. Boa sorte aí na sua decisão de participar da política. A Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. Também pode acompanhar as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite.